Olá, a você que gosta de saber sobre a vida dos mártires da Santa Igreja Católica. Hoje, 1º de novembro, a Igreja celebra São Cesário e Giuliano, mártire. Cesário é uma figura histórica fora de questão. Temos certeza de que ele morreu na época das perseguições. Cesário nasceu no norte da África, precisamente em Cartago, por volta do ano 85. Era filho de um mercenário e de uma nobre, que, segundo a tradição, descendia da gens Julia, a renomada família Julia. Os pais decidiram chamá-lo de Cesário para demonstrar sua devoção e pertencimento ao imperador, também chamado de César. Seus ancestrais se estabeleceram em Cartago durante a reorganização dos territórios africanos por Júlio César, que nessa cidade fundou uma colônia romana, na qual os cidadãos romanos, aliados à pátria, se mudaram e, portanto, sob controle de Roma. Sua família se converteu ao cristianismo devido à pregação fervorosa dos apóstolos de Jesus na região. O jovem Cesário, depois de compreender o conteúdo da doutrina cristã, ficou muito fascinado pela figura de Jesus e sua mensagem de salvação. Querendo tornar-se um com Cristo, fez o voto do diaconato. Apoiado por esta fé, para grande espanto dos pais, renunciou ao seu patrimônio e dedicou-se à evangelização. Passada a fase da adolescência, Cesário decidiu partir com os companheiros para Roma, onde o cristianismo era uma religião ilícita, punível com as penas máximas. No entanto, o navio naufragou devido a uma tempestade furiosa. Nas costas de Terracina, cidade localizada no interior da Pontina, a cerca de 100 quilômetros de Roma. Cesário decidiu parar nesta cidade porque estava fortemente impressionado com a distância entre ricos e pobres. Os doentes, os oprimidos e moribundos eram deixados nas periferias da cidade, enquanto no interior a nobreza vivia no luxo mais desenfreado. Cesário permaneceu escondido na cidade, na casa de um cristão, o monge Eusébio, servo de Deus. Foi acolhido na comunidade cristã formada por Epafrodito, escravo de origem grega, primeiro bispo da Terracina, em meados do 1º século. Cesário e seu mestre espiritual, o presbítero Giuliano, iniciaram seu trabalho de evangelização em Terracina. Centraram sua missão na pregação, na conversão e na formação de comunidades cristãs. O imperador romano Marcos Traiano, que reinou de 98 a 117, perseguiu os cristãos, ordenou punir quem se recusasse a sacrificar-se aos deuses. Segundo a tradição, naquela época havia em Terracina um pontífice chamado Firmino, sacerdote dos falsos deuses. Ele aproveitou o estado de ignorância em que seus cidadãos estavam imersos sobre o verdadeiro Deus para convencer muitos jovens a se tornarem famosos com uma ação corajosa e sangrenta. Em 1º de janeiro, era costume celebrar uma festa em homenagem a Apolo, durante a qual um jovem, o mais belo e nobre da cidade, teve que se sacrificar para obter a salvação do Estado e dos imperadores. O costume antigo era cuidar dos filhotes por 6 ou 8 meses,
alimentando-o com comidas deliciosas e realizando todos os seus desejos. Mas no final desse tempo, depois de ser adornado com armas magníficas e montado em um cavalo ricamente arreado, ele teve que subir ao topo da montanha que domina a cidade e correr para o mar para garantir ao seu nome fama e glória imortal. Seu corpo foi posteriormente queimado e suas cinzas foram preservadas com grande honra no templo de Apolo. Naquele ano, o jovem destinado ao sacrifício humano chamava-se Luciano. Quando Cesário viu Luciano pela primeira vez, perguntou a seus concidadãos o que significava todo esse esplendor de que estava cercado, e conseguiu conhecer a história dessa antiga tradição. Indignou-se com essa barbaridade. Chegados em 1º de janeiro, as autoridades, os sacerdotes pagãos e os fiéis se reuniram no templo de Apolo para iniciar os ritos. Luciano sacrificou uma porca pela salvação da cidade e de seus habitantes. Começou então a procissão que serpenteava com lenta solenidade em direção à montanha. Apesar das várias tentativas de Cesário para impedir esse crime, os ritos bárbaros foram realizados. Luciano, montado a cavalo, subiu ao topo do morro. Ele se jogou no vazio com o cavalo recalcitrante e, batendo nas rochas, pereceu nas ondas junto com sua montaria. Após esta visão chocante, Cesário gritou: ai do Estado e dos príncipes que se alegram com o sofrimento e se alimentam de sangue, porque vocês devem perder suas almas por suas imposturas e ser seduzidos pelos artifícios do diabo. O falso pontífice Firmino, depois de ouvir essas palavras do diácono, ordenou que ficasse calado. Mandou prendê-lo pelos guardas de Terracina e levá-lo para a prisão pública, perto do Fórum Emiliano. 8 dias após a prisão de Cesário, Lussúrio, o primeiro cidadão de Terracina, e o pontífice Firmino trouxeram o cônsul Leôncio, então na cidade de Fonde, para iniciar o julgamento e julgar o jovem. Quando o cônsul chegou, as guardas levaram o diácono Cesário ao fórum. O magistrado limitava-se simplesmente a verificar a condição de cristão e a recusa de adorar os deuses. Leôncio decidiu trazer Cesário diante do templo de Apolo para ordenar que ele sacrificasse aos deuses. Se ele tivesse negado sua fé cristã e tornado isso evidente, oferecendo orações e incenso aos deuses pagãos, ele teria sido perdoado com base de seu arrependimento e deixado em liberdade. Cesário foi amarrado à carruagem de Leôncio, e assim que se aproximaram do templo, o diácono, cercado por soldados, exclamou uma oração, após o que o templo desmoronou subitamente, e o Firmino morreu sob suas ruínas. Quando Lussúrio soube deste acontecimento sobrenatural, dirigiu-se imediatamente a Terracina para consultar o tipo de castigo a infligir ao jovem diácono. Todo o povo foi convocado ao templo de Apolo, e Cesário tentou explicar aos presentes a falsidade de sua religião, que proporcionava a salvação de sua pátria através do derramamento de sangue humano. Todo o povo gritava: é um homem virtuoso e o que nos propõe está certo.
E então Luxúrio mandou levá-lo de volta ao cárcere, onde ele ficou 1 ano e 1 dia. Depois de 1 ano, o cônsul decidiu levar o acusado novamente ao fórum. Cesário saiu da prisão emaciado pelo sofrimento da fome e despido de suas roupas, mas coberto com seus longos cabelos. Quando foi trazido para o centro do buraco, ele pediu aos guardas que afrouxassem suas correntes e imediatamente caiu no chão, adorando o Senhor, implorando-lhe que mostrasse sua misericórdia. Nesse momento, uma luz celestial apareceu e iluminou todo o corpo do jovem diácono. Vendo isso, o cônsul Leôncio gritou em voz alta: "O Deus que prega Cesário é verdadeiramente o Senhor Todo-Poderoso." Atirou-se aos pés do diácono, tirou as chames, vestiu Cesário e implorou-lhe diante de todo o povo que o batizasse. Cesário tomou a água e batizou Leôncio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto o presbítero Juliano, que ali estava presente, lhe administrava o corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Depois de receber esses sacramentos, Juliano recitou uma oração sobre sua cabeça, após a qual Leôncio morreu. No mesmo dia do enterro de Leôncio, Luxúrio mandou prender o presbítero Juliano e pronunciou a sentença de morte. Ordenou que Cesário e Juliano fossem encerrados num saco e lançados ao mar. 3 dias depois, pouco antes de ser condenado, Cesário disse a Luxúrio: "A água em que fui regenerado me receberá como seu filho, que nela encontrou um segundo nascimento. Hoje ele me fará mártire com Juliano, meu pai, que uma vez me fez um cristão. Quanto a ti, Luxúrio, hoje morrerás com uma picada de cobra, para que todos os países saibam que Deus vingará o sangue dos seus servos e das virgens que fizeste perecer nas chamas." Era 1º de novembro do ano de 107. Os condenados foram encerrados em um saco e, segundo a tradição, caíram do alto do pináculo do Pisco Montano no mar, onde morreram sufocados. No mesmo dia do martírio, as ondas trouxeram os corpos de Cesário e Juliano de volta à praia, onde foram encontrados junto aos de Luxúrio. Então a profecia do diácono se tornou realidade. Após a execução da sentença de nossos mártires, o prefeito estava de fato a caminho de sua casa de campo, onde queria jantar, e primeiro tomou a estrada que corria ao longo da praia. Ao passar debaixo de uma árvore, uma cobra caiu nas costas e escorregou entre seu pescoço e sua túnica, lacerou seus quadris com mordidas cruéis. Oremos. Pedimos, Senhor, pela intercessão dos primeiros mártires, pela nossa família que ainda não te conhece, e a nós um amor à Santa Igreja Católica tradicional, lavada pelo sangue dos primeiros mártires, para que sejamos luzes neste mundo de trevas. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santos mártires São Cesário e Juliano, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima.